Então, muito boa tarde. Estamos aqui reunidas para mais uma QI Talks. Já fizemos uma no passado, correu muito bem. Pediram-nos para fizermos mais episódios e, portanto, aqui está de novo o convite estendido à engenheira Inês Viegas para vir falar connosco sobre sustentabilidade. Como, obviamente, nada nesta terra agora se fala, que não se fala de inteligência artificial, vamos lá falar um bocadinho de sustentabilidade e de inteligência artificial. Por um lado, eu gostava de dizer que nós, enquanto quase infalível, temos tido, os nossos sistemas integrados são cada vez mais abrangentes, não é? Portanto, nós começámos por 9.001, depois 9.001 com 20.000, depois 9.001 com 27.001 e hoje em dia cada vez mais estamos a trabalhar com clientes que também têm as 14.000 e as 50.001 e essas cenas todas que eu não percebo nada, mas que é por isso que a gente tem parceiros como a Inês para nos ajudar. E pronto, e nesse sentido vamos aqui conversar um bocadinho sobre IA e aqui os temas que se preocupam, que vocês abordam na sustentabilidade. Queres-te apresentar, Inês? Queres falar aqui um bocadinho porque também este desafio do teu lado? Conta coisas. Muito bem. Então, Inês Viegas, engenheira de ambiente, não vou dizer há quantos anos, porque foi há uma enormidade. A profissão do futuro, já se dizia há essa enormidade de anos atrás. Não mentiram? Mais ou menos, eles mentiram um bocadinho. Porquê? Porque na altura a sustentabilidade ainda era uma miragem. Pronto. E eu acho que nós estamos agora a navegar uma era de maior, como é que eu ia dizer? Visão, consciência ambiental e destes temas da sustentabilidade de uma forma completamente diferente. Portanto, por pressão da sociedade e por pressão regulatória. Okay. Por outro lado, esta vertente da sustentabilidade anda agora um bocado de mãos, digamos assim, dadas com estas questões emergentes da inteligência artificial. Emergente, certo. Já não tanto emergente, não é? Para mim, que sou uma mera utilizadora, não é? Emergentes para o público em geral, não é? Ou seja, é um assunto que, obviamente, do ponto de vista técnico já existia, é como a história dos computadores, não é? Quando eu comecei a trabalhar já havia computadores, mas ninguém sabia o que era um computador, porque estava lá restrito a um conjunto muito pequeno, e o tema da sustentabilidade hoje em dia, basta olhar para o tempo lá fora para a gente perceber que... Está a mudar? Que tudo mudou. É? Exatamente. Antes havia, por exemplo, 4 estações, agora há 4 estações no ano, num dia. Agora só no Vivaldi, Exatamente, agora é uma miragem também. Pronto, e precisamente por isso, eu não sendo especialista de inteligência artificial, como disse, sou só uma mera utilizadora, uma entusiasta também, porque eu acho que isto potencia muito a nossa capacidade de processamento, claro. e de capacidade crítica também, para quem a tem. Mas, no entanto, esta questão da sustentabilidade ligada à inteligência artificial tem muito que ver com as questões mais ligadas ao ambiente. Portanto, estamos a falar de eficiência energética. Exatamente. Que a nós informáticos nos diz muito por causa dos data centers, não é? Exatamente, nem mais, precisamente. Quando nós vamos analisar, ambiente, qualquer tecnologia, vamos analisá-la do ponto de vista dos seus aspectos ambientais. Estamos a falar de efluentes, estamos a falar de emissões gasosas, estamos a falar de efluentes líquidos ou emissões gasosas, estamos a falar de eficiência energética, estamos a falar de resíduos. Uhum. Mas, tendo em conta que os data centers são o que são, temos que avaliá-los do ponto de vista do ciclo de vida. Certo. E isto inclui a parte construtiva, claro está, a parte de projeto, a parte construtiva, a parte de ciclo de utilização e a parte do final de ciclo de vida. Certo. E, portanto, enfrentamos aqui, assim como os carros elétricos, bastantes fatores críticos de sustentabilidade. Sim. Portanto, não é só um simples processar e carregar de tecla, nós temos que ter noção que a utilização de informação gera grandes consumos energéticos. Claro, exatamente. Acho que isso é uma coisa que nós informáticos sempre achámos que nós éramos muito cleans, não é? A gente não poluía nada, não sei o quê, e agora de repente, com o tema da capacidade computacional ser esticada pela inteligência artificial, a gente percebe que é lá, isto tem que se lhe diga, não é? Tem que se lhe diga, não é? Exatamente. E, portanto, numa era em que valorizamos a sustentabilidade, também há que perceber onde é que nós pomos os nossos ovos, em que cesta. Se a cesta é sustentável ou a cesta não é sustentável. E para isso existem
uma série de diretrizes que nos ajudam a decidir qual é que é o melhor data center para nós. Ok, Depende explica dentro lá. da nossa capacidade computacional e da eficiência do processo propriamente dito dos dados. Se nós queremos queremos um processo simples e estamos a utilizar digamos, um data center com uma capacidade muito grande de utilização de energia, estamos a não ser sustentáveis. Pelo contrário, se temos uma complexidade grande nos algoritmos que lá vamos colocar e, no entanto, o data center não tem essa capacidade, também enfrentamos aqui um duplo paradoxo, digamos assim. Claro. E, portanto, há que utilizar aquilo que é o mais racional, como em tudo na vida. Ok. Os data centers também têm classificações eles próprios. Portanto, existem uma série de diretrizes que estão alinhadas com um consumo energético eficiente e que têm, por exemplo, medidas como o PUE, que é o Power Usage Effectiveness, e o WUE, que é o Water Usage Effectiveness. Portanto, isto mede, no fundo, a quantidade de energia que eu preciso para gerar a minha informação sobre a quantidade total de energia que aquele data center necessita. Isto é muito interessante para nós que estamos ligados à sustentabilidade e que podemos vir a avaliar data centers com base na sua eficiência, mas também anda de mãos dadas com esta questão a questão regulatória, não é? Portanto, nós temos agora uma diretiva que é a Diretiva de Eficiência Europeia, de Eficiência Energética Europeia. Esta diretiva vem obrigar os data centers a, pelo menos, reportar a utilização de energia, precisamente a favor da transparência, a favor das mensagens de sustentabilidade ou não que esses data centers terão. E, portanto, ao nível europeu, nós temos essa diretiva. Também temos outras coisas, que é o Green Deal, de que já falámos na última sessão, sobre sustentabilidade, sobre reporte de sustentabilidade, sobre taxonomia. E, curiosamente, relativamente aqui à diretiva da taxonomia, nós entendemos que digamos, as centrais, os data centers, estão englobados como uma das primeiras áreas, é a produção de energia, e os data centers foi logo a área seguinte em que a diretiva da taxonomia, porque setor a setor elas vão sendo abrangidas por esta diretiva. E tem piada que os data centers estão precisamente na mira de tudo isto. Depois temos também o AI Act, que eu sou menos versada nisto, tu, Margarida, antes pelo contrário, portanto eu acho que nós nos complementamos lindamente com estas informações. Temos obrigações de transparência e de reporte e de transparência cada vez mais importantes. Por outro lado, em termos de normas, e eu sou a mulher das normas, tu também, crescemos não com destas, isso. não destas. Não destas, exatamente, mas eu um bocadinho. Nós temos, por exemplo, a norma da 50.001, que é uma norma de sistemas de gestão de energia, que anda um bocado de braço dado com estas questões de reporte. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, nós vamos reportar, mas o que é que vamos reportar? Estas normas ajudam-nos a entender o que é efetivamente importante, o que é que nós devemos reportar cá para fora, como é que nós vamos calcular, o que é um consumidor intensivo de energia, o que é que não é. Pode haver data centers que não são consumidores intensivos de energia. Eu ia perguntar isso. Como é que eu, enquanto empresa de informática, não é, que tenho que decidir que data center é que eu vou usar, o que é que eu consulto? O que é que eu vejo? Vejo esses tais desses POEs? Como é que eu sei? Como é que eu sei se este data... Porque nós contratamos serviços de IT a uma empresa. Nós sabemos que essas empresas usam data centers, mas nós não temos a mínima noção se o meu data center é bom ou é mau, a não ser que eu seja uma empresa muito grande e tenha o meu próprio data center, não é? Como é que isso se vê? Há alguma escala? Há alguma coisa? Como é que é? Para já, esta diretiva apenas obriga ao reporte, não diz o que é bom e o que é mau, mas naturalmente quando nós temos um índice de eficiência, por exemplo, este PUE, que nos diz, para aquele conjunto de dados armazenados, nós gastamos X de energia, gastamos, ainda não é o ciclo de vida, é só o que é que nós gastamos, ainda não diz quanto é que nós gastamos para nos instalarmos e quanto é que nós vamos gastar para nos desinstalarmos, é só mesmo o consumo.
quando nós vemos este índice ser o mínimo possível, obviamente que estamos aqui num rácio melhor. Eu não sei dizer para já qual é que é o rácio bom, qual é que é o rácio mau. Há diretrizes para isto, não tenho agora de cor quais é que são, mas eu acho que é uma questão de nós calcularmos, nomeadamente a pegada de carbono, e percebermos. A pegada de carbono é muito importante para isto tudo, é muito importante na fase da utilização e é muito importante em ambas as fases. Portanto, o que é que nós precisamos em termos de fornecedores para lá chegar, à construção do data center, e o que é que nós vamos precisar depois a montante, a jusante, para organizar a nossa atividade dentro destes data centers. Portanto, cálculo de pegada é extremamente importante. E depois a utilização em pleno desse data center. Ok, mas eu tenho uma empresa, vou começar a usar a inteligência artificial. Isto vai ter um impacto de tudo aquilo que eu percebo na sustentabilidade do planeta, porque nós estamos a usar cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais as várias ferramentas que a gente usa para não fazer publicidade nenhuma precisam ter mais capacidade, não é? Cada vez por mais. Isso nós estamos a contribuir. Às vezes a sensação que eu tenho é que nós a utilizar a inteligência artificial sem ter uma noção muito clara dos ganhos que isto nos dá, estamos a negativamente para o planeta. Isto é verdade? Inconscientemente é. Nós achamos muita piada a colocar, por exemplo, numa dessas ferramentas, eu tenho ovos e fiambre no frigorífico, o que é que eu faço para o jantar? É muito corriqueiro, não é? Uma utilização simples. Claro. No entanto, não fazemos ideia de quanta memória ou de quanta energia é que vamos precisar para gerar aquela resposta. Esta inconsciência na utilização dos dados na inteligência artificial é aquilo para o qual nós estamos menos, nós não, mas... Não, vocês sim, vocês que estão na área sim, mas nós, pessoas em geral, não é? Nós não temos a mínima noção. E esquecemos, não é? Aquilo aparece. A questão é que para aparecer gastou uma série de energia que se calhar era desnecessária, não é? Portanto, estamos aqui neste paradoxo, precisamente. Por um lado, gastamos mais energia a receber respostas, digamos assim, que outras pessoas pensaram ou que a máquina pensou. Por outro lado, andamos muito preocupados nestas questões de energia elétrica. Sim. Há uma parte boa que é a inteligência artificial também ajuda organizações a reduzirem a sua pegada em termos de eficiência energética, porque ele diz exatamente o que é que nós temos que fazer para a reduzir. Pronto. E, por outro lado, também deve ajudar estes consumidores intensivos de energia a aprenderem também como é que eles melhoram todas essas coisas, não é? Exatamente. Mas acho que há aqui uma parte importante da awareness das pessoas em geral que está muito esquecida, né? Que não está trabalhada. Não é? Ou seja, trabalhamos a inteligência artificial do ponto de vista regulatório, o que é que podemos e o que é que não podemos fazer, e o que é que temos que reportar e o que não temos que reportar, e que cuidados é que devemos ter. Mas não estamos a sensibilizar as pessoas, os utilizadores, para o uso racional desta capacidade. Mesmo o próprio AI Act, não é? Ele está preocupado com o governance da inteligência artificial, está zero preocupado com o consumo da mesma, não é? Exatamente. Ou seja, estamos preocupados com que dados é que usamos, que ética é que temos em cima de tudo isto, como é que treinamos os nossos modelos, mas temos zero de preocupações de sustentabilidade no AI Act. Isso é verdade. Muitíssimo. Mas, no entanto, temos depois outras diretrizes complementares, não é? Que têm saído mais ou menos ao mesmo tempo, ou antes ou depois, relativamente aqui ao tempo do nosso AI Act, que nos ajudam depois a fazer essa análise. Sim. A mim faz-me um bocadinho de confusão, e agora não tem muito a ver com a nossa conversa, mas tem a ver com coisas que tenho estado a ler nos últimos dias. A colagem que se tem feito tanto destas novas normas da inteligência artificial às normas de segurança de informação. Porque para mim são coisas muito diferentes. E o facto das normas terem a mesma estrutura não quer dizer que elas abordem o mesmo tema. O tema da segurança de informação, do ponto de vista ético, é um tema de roubo. Não tem muito que enganar, não é? O que é que nós estamos preocupados? É que nos venham roubar. Os dados, não é? Exatamente. Venham-nos roubar imagens, venham-nos roubar dados, venham-nos roubar informação que é valiosa para nós e que ela está valorizada de determinada maneira. O AI Act
está mais preocupado em como é que a gente utiliza os dados que já temos para gerar conhecimento, porque podemos estar a concluir coisas completamente erradas, não é? E isso são coisas muito diferentes e não sei, na sustentabilidade nunca ouvi falar no tema da ética, mas se calhar por ignorância minha, mas o que eu sinto é que hoje em dia, nas áreas de segurança de informação e nas áreas de inteligência artificial, o tema da ética é claramente um tema da ordem do dia. E por isso é que há os hackers bons e os hackers maus, não é? E há Exatamente. os bons sistemas de informação que produzem coisas bonitas e os que servem para roubar coisas a pessoas que sem lhes pagar direitos de autor, não é? Portanto, E por isso é que também já diferenciamos os mecanismos de inteligência artificial de forma diferente, não é? Não vou dizer o nome, mas há um que é conhecido como sendo mais ético do que os outros todos. sim. E isso é um aspecto interessante. Nós, na sustentabilidade, não falamos tanto de ética, mas ela está lá patente na parte do governance, do ESG. Então explica lá essa parte que isso é interessante. É, na parte do governance. Portanto, nós temos uma série de diretrizes que temos que reportar quando estamos a falar de ESG, sobretudo de grandes empresas. E eu acredito que estas grandes empresas também são as donas dos nossos data centers, ou pelo menos daqueles mais utilizados, os da cloud. Os que nós dizemos que estão na cloud, mas não estão nada, têm uma existência física. Exatamente, eu acho que isso, quer dizer, hoje em dia a gente vai na autoestrada e o que mais vê é farms de produção de eletricidade, não é? Exatamente. E a gente percebe que tem que haver muito mais consumo para de repente a gente ter começado a ver painéis solares a perder de vista, não é? À volta das nossas autoestradas, é um bocado assustador. É verdade. Por um lado é para autoconsumo, por outro lado é para, às vezes, alimentar precisamente outros centros geradores de dados ou de tratamento de dados. Mas eu estava aqui a pensar no meu raciocínio que nós temos... Desculpa, estavas no ESG. Estamos no ESG. A parte da ética no ESG é muito vincada, sobretudo quando nós estamos a falar de códigos de ética, códigos de conduta que nós devemos ter para nós, para a atuação dos colaboradores da nossa empresa e para a atuação nossa em relação aos nossos fornecedores, obrigando os nossos fornecedores a compactuar com o nosso código de conduta. Qualquer coisa como não nos ofereçam mais de 5 euros que nós não podemos aceitar, ou qualquer coisa mais não nos ofereçam nada durante negociações porque nós não podemos aceitar. E, portanto, todo este sistema regulatório da anticorrupção e da ética ligada à corrupção e da transparência também, estão ligadas à parte do governance. Nós temos que reportar incidentes existentes, por exemplo, na nossa... Até a parte do lobby, não é? Que é uma parte que tu gostas muito. Exatamente, no lobby é a mesma coisa, portanto temos que reportar de forma transparente em que fóruns é que nós estamos de discussão sobre determinados temas, fazendo o nosso lobbying, isto muito mais aplicável a grandes empresas, mas também mais aplicável a organismos do Estado, não é? Que vão eles próprios desenvolver os sistemas regulatórios, leis, decretos-lei, portarias, e os grupos de interesse, a relação entre os grupos de interesse e estes, digamos, working groups que vão transpor legislação ou que vão eles mesmos desenvolver peças de legislação. Portanto, isto está patente na sustentabilidade, não é tão facilmente reportável. Primeiro porque mecanismos de controle destas coisas, a menos que tenhamos ou que façamos toda a receita que, por exemplo, o nosso MENAC, o Mecanismo Anticorrupção, nos preconiza, não estamos ainda muito virados para a questão ética. Sim, eu estava a pensar que, por exemplo, em relação ao RGPD, as coisas já entraram mais ou menos no dia-a-dia as cláusulas da RGPD aparecem nos contratos todos, não é? Ok. Já passaram anos suficientes para isso. As coisas da segurança de informação estão a começar a dar os primeiros passos. Mas, efetivamente, eu diria que as coisas da anticorrupção, alguma coisa já começou a ver-se nos contratos em relação aos fornecedores, mas muitas de outras coisas não, efetivamente, tens toda a razão. Ainda não estão reguladas. Nem em relação aos colaboradores, não é? Ou seja, nós não temos nas cláusulas dos nossos colaboradores que eles têm que estar preocupados com a sustentabilidade. Exatamente. Mas já temos o RGPD, começamos a ter a segurança de informação, mas não temos nada de sustentabilidade, efetivamente. Exatamente, comportamentos sustentáveis, comportamentos menos sustentáveis, a parte do S, ligada à parte social, como é que nós nos comportamos em relação aos nossos colaboradores,
Nós, Claro. empresas, em relação aos nossos colaboradores e em relação E os colaboradores em relação a nós. e em relação aos colaboradores da cadeia de valor, que é Claro, é isso exatamente a mesmo. mesma coisa como se fossem os nossos. Portanto, a relação com o fornecedor está regulada do ponto de vista ambiental, com a pegada de carbono, a montante e a jusante, está ligada à parte social relativamente aos colaboradores, aos nossos e aos da cadeia de valor, e está ligada do ponto de vista da governance, precisamente com a política de pagamento atempado, com a forma como nós nos regulamos com os nossos fornecedores e aquela parte da ética que estávamos precisamente agora a falar. Não é muito visível, só quando nós começamos a fazer um relatório de ESG ou quando o nosso principal cliente nos começa a fazer perguntas dentro deste género: qual é o seu consumo energético, qual é que é a sua pegada de carbono, qual é que é a utilização, e, sei lá, tem uma política disto, uma política daquilo, e as empresas, muitas delas, assobiam para o lado. Não estão preocupadas neste momento em responder aos seus clientes, ou às vezes estão e respondem um bocado em cima do joelho, e portanto não há uma estratégia, não há um sistema para responder. Mas porque achas que não há regulador a verificar? O tema é esse? Eu acho é que não há... uma empresa é diferente da outra, portanto, quando... Também, sim, genericamente. Eu vou-te dar um exemplo. Na segurança de informação, não há qualquer dúvida que estas coisas valem dinheiro. Ou seja, se nós não garantirmos que o nosso fornecedor está preocupado com a segurança de informação dos nossos dados, somos nós que vamos ser os lesados. Exatamente. Não é? Percebes? Portanto, eu tenho que entalar os meus fornecedores, salvo seja, não é? Mas eu tenho que me preocupar com os meus fornecedores e que os meus fornecedores percebem quando eu estou a dizer isto é uma política de segurança de informação e eu vou dar formação às minhas pessoas porque eu não quero ser roubada. Portanto, os meus fornecedores que estão dentro da minha casa têm que se comportar como os meus colaboradores. E não sei, para nós, informáticos, deixa-me pôr a coisa assim, isso é muito óbvio. Não sei se isso é tão óbvio em termos de sustentabilidade. É menos, é menos. O que é que aparece em termos de sustentabilidade? Porque não se monetiza. O tema aqui é tudo o que se monetiza é fácil de perceber, não é? Ou seja, se as pessoas, por exemplo, tivessem que pagar créditos de IA à sociedade para poderem gastar, não é? Pronto. Tipo, as criancinhas só podem estar na internet 10 horas e a gente só pode gastar créditos de IA durante X horas. Era um modelo possível, repara. Senão a sociedade rebenta. Porque, não é? Nós não vamos discutir aqui política internacional, mas só uma coisa que nos tem afetado a vida nos últimos tempos é o custo da energia. De energia, não é? Pronto. Portanto, às vezes dá vontade, voltamos ao tempo de há uns anos mais, nós éramos mais miúdas, é que havia racionamento e havia senhas, não é? Exatamente. Pronto. E a pergunta aqui é, qualquer dia temos que fazer senhas de inteligência artificial. Senhas de inteligência artificial e senhas de uso eficiente de energia. E, portanto, nós vamos ter que optar. Porquê é que nós não sentimos tanto isto? Porque nós não calculamos, não medimos. E claro, somos muito mais felizes na ignorância. Exatamente. És sempre mais feliz na ignorância. Ignorance is bliss, é uma regra básica nisto tudo. Ignorance is a bliss, exatamente. Portanto, não medimos, não sabemos, não estamos muito preocupados com o assunto, ninguém nos pergunta, os nossos clientes não nos perguntam, os nossos fornecedores, vamos usar sem problema. O problema vem quando os nossos clientes têm que adicionar a nossa pegada de carbono, por exemplo, à deles, se for um assunto materialmente importante. A tal questão da dupla materialidade. Se for financeiramente importante para o meu cliente a questão do uso eficiente de energia, eu vou ter que reportar na cadeia de valor dele os meus valores. E ele vai ter que afetar desses valores. Agora, até começarmos a ter isto como rotina e até obrigarmos o nosso tecido empresarial, que é pequeno, ainda assim... Claro, não. Tem sempre ir de fora para dentro, não é? Isto sempre vem de fora para dentro nestas coisas. Exatamente. Portanto, porque os grandes números do planeta não são feitos por nós. Não, é uma manta de retalhos, mas são retalhos bonitos, pronto, pelo menos. Ok, mas acho engraçado, acho interessante esta história de nós termos noção, não é? E irmos passando essa noção que o uso perfeitamente sem responsabilidade da inteligência artificial causa problemas ao nosso planeta, não é? Eu acho que isso é um assunto que eu gostava pelo menos que se levasse daqui, porque é uma coisa relevante, ou seja,
o uso da inteligência artificial é um tema de sustentabilidade como outro qualquer. Exatamente, como tudo, Ok. como tudo. Toda a existência, digamos assim, de um negócio que é lucrativo ou de uma atividade agrícola que é aparentemente sustentável, tudo isto, toda a nossa atividade, a atividade humana, tem pegada, inclusivamente a atividade até dos próprios animais, tudo tem pegada. Claro. Tudo paga uma portagem a este planeta, que só temos um, não é? Como se costuma dizer, não temos plano B, é mesmo só este. E, portanto, Sim. temos aqui uma responsabilidade acrescida, sobretudo nós, pá, que temos os miúdos e que queremos ter netos e queremos ter bisnetos. E que somos Europa, não é? Eu acho que este é um assunto Isso, muito europeu, no sentido muito em nosso. que nós fomos muito educados com esta consciência que vem dos nossos tempos que mandámos no mundo, não é? Que temos alguma responsabilidade perante o mundo nesta educação, não é? Verdade. E isso foi desenraizado e quando toda a gente diz, não sei o quê, a legislação europeia é mais estrita do que a dos outros lados, porque nós temos mais consciência e temos mais preocupação do que o resto do planeta. Também temos um montão de coisas boas à conta disso, não é? Não temos só coisas más. Exatamente. Temos de segurança social, temos de gestão de crise, temos não sei o quê, temos não sei o que mais, e temos hoje em dia muito mais consciência disso do que tínhamos há 2 séculos atrás, não é? Completamente. Está bem, Pronto, faz ok. parte do nosso crescimento e faz parte da nossa diferenciação também Também acho que sim, relativamente aos diferentes mercados. Estamos agora a claro. falar dos mercados emergentes, Mercosul, não é? Claro. E toda a outra parte do planeta Sim, que aparentemente não tem tanta preocupação. os nossos Por amigos dos exemplo, olhos em bico. eu li recentemente que os nossos amigos dos olhos em bico, daquele país muito, 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 muito grande, começam agora a reportar voluntariamente questões de sustentabilidade. Que interessante. Voluntariamente. O Interessante. sistema é muito parecido com a nossa CSRD, a nossa Diretiva de Ok. Reporte Corporativo de Sustentabilidade. O que me leva a pensar que ou eles nos estão a querer vender produto e por isso mesmo, no âmbito da cadeia de valor, já estão a querer reportar, Claro, para nós claro. podemos comparar. A questão aqui é da verificação dos dados. Eu vou acreditar que eles são sustentáveis, mas eu tenho que ir lá ver, eu tenho que verificar, eu tenho que ter uma terceira parte que vá lá Sim. dizer-me, pá, este cálculo de pegada, por exemplo, foi bem calculado. Tem... Eu acho que, sinceramente, há uns anos atrás, a gente dizia, não é, que a inteligência estava toda aqui, que eles só sabiam copiar. Isso há coisa que eles já nos provaram. Por exemplo, em termos de inteligência artificial, imensos investigadores chineses são top a nível mundial, não há qualquer dúvida. Para quem trabalha na área, isso é um assunto claríssimo. E por isso, eles agora têm aquela fase da mulher de César, não é? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que mostrar perante o mundo, que é, não, nós não somos os trogloditas, nós temos as coisas feitas como deve de ser. Portanto, eu acho que esse caminho é um caminho virtuoso e é um caminho que também pode ter a ver com, durante o Covid, muita da indústria aqui da Europa, que tinha fábricas deslocalizadas, percebeu o stress que foi não conseguir ter transportes para o que precisava para vender, não é? E percebeu que estava nas mãos do outro lado do planeta para entregar coisas. E, portanto, também acho que há aqui alguma reação e alguma reorganização. Eu conheço várias empresas que voltaram a ter fábricas na Europa, etc, etc, não é? Por muito caro que isso seja. Parece uma regressão, mas se calhar até é... cost of doing business. É todos os financeiros aprendem o cost of doing business. Se não conseguem fazer business, o cost é very, very, very high, não é? Precisamente é o ponto da sustentabilidade que mais dói, que é precisamente, claro. Quer dizer, não vamos só ser sustentáveis depois se o negócio não prospera, claro. não é? Sim, mas também se vamos fazer tudo mal e depois aquilo fica, não conseguimos manter as instalações, não isto, não aquilo, não aquilo outro, não é? Também não é sustentável e pronto, eu acho que o tema das cadeias de abastecimento tem sido a coisa que eu mais tenho falado nos últimos 6 meses, não é? Que é, nós somos pequenos, mas por via de abastecermos grandes, isto vai chegar a toda a gente. E a pessoa pode começar mais tarde ou mais cedo a mexer-se, consoante os negócios onde está, não é? Mas é inevitável que chegue.
Pode demorar mais ou menos tempo, mas é inevitável que chegue. E como nós somos um país que exporta muito, estamos muito à mercê destes grandes grupos. Exatamente, porque os grandes grupos vão-nos perguntar, olha, desculpa lá, onde é que está não sei o quê, olha, desculpa lá, onde é que está não sei o que mais, não é? Eu já contei a toda a gente, nós agora fizemos uma qualificação de fornecedores com uma grande empresa francesa e de repente nós, pequeninos, estamos aqui qualificados num quadro de cibersegurança numa empresa grande francesa, só porque sabíamos o que é que eles estavam a perguntar, fomos às reuniões, respondemos a tudo, ficou tudo direito e passámos a estar qualificados. E que há empresas muito maiores do que nós, que não estão preparadas para isto porque não se certificaram, não têm, porque quer a gente quer não é? E esta sardinha de nós as duas, ter uma certificação ISO apresenta um conjunto de características de uma empresa, é auditada por uma entidade externa, etc, não é? Tem a credibilidade. Claro, e portanto, não é preciso preencher 50 páginas de um questionário quando eu já sou certificado ISO e, portanto, passa à frente, porque isto já tem, porque há uma entidade que é paga para ir verificar isso e nós já não precisamos de verificar. Exatamente, e portanto pressupõe um conjunto de práticas e procedimentos e documentação que corrobora a nossa prática em matéria de sustentabilidade, em matéria de ambiente, em matéria de eficiência energética, em matéria até de... Em matéria de confidencialidade, etc. Ativo, já está... O mundo ISO está cada vez mais populado por normas ligadas à economia circular, ligadas ao reporte de carbono, ligadas a... Portanto, muita regulação, digamos assim, ou muita receita, digamos. Eu costumo dizer que a ISO é uma receita infalível. Isso é bom. Assim, nós habituámos-nos tanto a isso na indústria alimentar que já nem falamos do assunto, não é? A indústria alimentar começou por ser das primeiras indústrias mais reguladas. Porquê? Porque nós comemos e agradecemos na Europa que toda a nossa comida é regulada, não é? Depois a aviação também, a aviação sempre teve normas próprias, precisamente tal é a preocupação que eles têm, não é? Nem sequer são normas ISO, são normas específicas deles. E a indústria automóvel, portanto, a indústria sempre esteve à frente nestas coisas. O tema agora... vou adicionar a indústria petroquímica também. Certo, não percebo nada do assunto. Uma série de regulação muito à frente, nomeadamente em termos de segurança. Sim, claro. Segurança de acidentes graves, de prevenção de acidentes graves, muito à frente. Portanto, estes temas regulatórios são tão mais importantes quanto mais dano, digamos assim, estas empresas quanto mais a vida humana é posta em risco, não é? Toda a gente se lembra do tema do Exxon Valdez e dessas coisas todas, não é? Tens toda a razão, a indústria petrolífera tem uma visibilidade enorme, porque cada vez que há uma chatice, o mundo inteiro... Exatamente. Questiona... Isto, se a gente comer uma maçã estragada, pronto, não chateia muita gente. Exato, somos só nós e a nossa família, eventualmente. Portanto, o dano é muito mais circunscrito. Muito bem. Mas na inteligência artificial não, porque se houver um dano, o dano também é propagado por muito lado. Exato, é como um rastilho, não é? Exatamente. Muito Pronto, bem. Olha, acho que já fartámos aqui de discutir assuntos altamente importantes e obrigada por mais um episódio com a Quase Infalível. É uma honra. Obrigada, Margarida, pelo convite. E qualquer dia teremos outro, que toda a gente gosta muito de ouvir. Então vá, beijinhos, obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.